Quando surge, família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Vamos acompanhar aqui um pouco o que o pessoal do All Sport tá falando aqui a respeito do Verdão. E também vamos acompanhar um pouco aqui das imagens dos treinos do Palmeiras, beleza, família? Palmeiras que pode ter desfalque importante, hein, cara? Aníbal Moreno saiu sentindo ali da partida e talvez seja dúvida aí pro Abel Ferreira. Flaco Lopes também tem vindo melhor que Vitor Roque, então o Palmeiras pode ter mudanças aí pra esse jogo do Miami, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, dá essa moral aí pra gente, deixa seu like que vai ajudar muito o nosso canal, fechou? E é isso. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lembrar que o Al Ahly, nos mundiais vencidos por clubes brasileiros, em 2006, o Inter ganhou 2-1 apertado. Em 2012, o Corinthians ganhou de 1-0 sofrido lá em Toyota. Então, fazer 2-0 no Al Ahly não é porque o adversário é fácil, porque historicamente nos mundiais o Al Ahly tem sido um time difícil de ser batido. Precisava ganhar. Quebrou a ansiedade e agora tem um passo importante, não definitivo, para chegar às oitavas de final. Muito bom. Faz assim, PVC, pra gente ver se tem alguma carninha, um verdinho, um feijão. É capaz. Tá aqui, ó. Eu dei boa tarde no hotel. Muito bom. Dei boa tarde pro Danilo, mas ele vai entrar daqui a pouquinho, porque acabou o jogo, ele tá lá no estádio, ele vai trazer também como é que é essa questão da paralisação, como é que ficou, pra onde foi todo mundo. Daqui a pouco, Danilo. Deixa eu dar boa tarde pro Hernan primeiro. Tudo bem, André Hernan? Como estão as coisas por aí? Tudo bem, tudo calmo. Prazerzaço ter você aqui de volta nesse de primeira especial aí depois do Palmeiras. Eu concordo com tudo que o PVC falou e vou acrescentar que o Al Ahly, eu já cobri jogos do Al Ahly em mundiais, tem uma torcida apaixonada que estava presente no estádio, é um time muito vitorioso, né? É um time popular, é um time muito grande e aí o Palmeiras, que estava um pouco ansioso também, assim como no primeiro jogo contra o Porto, tirou aquela ansiedade, aí conseguiu fazer os gols e foi uma vitória justa. O Palmeiras é líder do grupo até então, né? Porque vai começar agora o jogo do Porto contra o Inter Miami, mas o Palmeiras deu um passo longo para a classificação às oitavas de final, com muito mérito, com muito merecimento. Perfeito, André Hernan. Daqui a pouco a gente vai falar mais, né, sobre o esquema tático, mas eu queria muito falar um pouco da torcida, Danilo. Que festa, hein? Palmeiras estava em casa. Pois é, boa tarde a todos, boa tarde PVC, Primo, Domitila, foi bonito, assim, eu fiquei surpreso porque no último jogo tinha dado 47 mil, hoje deu 35 mil, deu menos do que o último jogo, e a torcida do Al Ahly estava em muito peso. E, inicialmente, quando eu olhei, eu falei, nossa, acho que hoje o Al Ahly vai poder cantar aqui à vontade. Mas, na verdade, mesmo em maioria, eu acho que assim, 60-40, 55-45, a torcida do Al Ahly praticamente não foi ouvida. A torcida do Palmeiras cantou o jogo todo, foi realmente muito, como você disse, se sentiu em casa. Não sei como foi o barulho da transmissão, mas até mesmo aqui na cabine de imprensa, que a gente tem a questão de ser tudo vedado, né, porque o fio da NFL aqui faz as cabines de imprensa serem vedadas a ponto de a gente quase não escutar, mas dava para ouvir. A torcida do Palmeiras foi realmente bonito, fez o MetLife se transformar de novo no Allianz Parque, assim como tinha sido contra o Porto, e cantou sozinha no primeiro tempo, né, porque eu concordo com o PVC, o primeiro tempo foi muito ruim. Não dá nem para falar que não, o Everton trabalhou, foi o melhor em campo. Não, o jogo ruim para os dois lados, mas assim, o Palmeiras especialmente não conseguia fazer nada, né? Mas de torcida funcionou o tempo inteiro, foi bonito, bandeirinha, faixinha, de novo, e finalmente o Palmeiras desencantou, né? Era muito nítido o nervosismo do time, a ansiedade de fazer o primeiro gol, muito nítida. Então, o Palmeiras conseguiu desencantar, eu tenho falado assim, porque, nossa senhora. Nossa senhora, muita gente já mandando mensagem aqui, muito obrigada, hein? O Jaime Marques, cadê a Luísa? Dá folga pra ela, coitada, né? Aproveitar o feriado. E o Thiago Oliveira tá falando aqui, ó, o Flamengo vence um time tunisiano, tudo lindo e épico. O Palmeiras vence, vamos olhar só o negativo, jogar a vitória por conta da paralisação, etc. KKK. Eu amo quando vocês falam assim, porque vocês criticaram tanto a gente, que a gente criticou o Flamengo, então sinal que a gente tá fazendo um bom trabalho. Ninguém falou aqui coisas maravilhosas do Flamengo não, hein? Estamos de olho. Pode mandar sua pergunta, tá? Para os nossos convidados aqui de hoje, nossos parceiros do programa. E eu queria falar com você, PVC, sobre essa coisa da ansiedade, que você pegou muito nessa tecla depois do primeiro jogo, do 0-0 contra o Porto, que você achou que o time estava ansioso.
Até o Abel falou isso na saída de campo, hein? Ele falou que entramos um pouco ansiosos, mas é uma vitória super justa, a gente poderia ter feito mais 1 ou 2 gols, mas estou satisfeito com o resultado. Como que você sentiu o time hoje? Melhorou a ansiedade? Piorou? Tinha que estar mais calmo já? Eu tô aqui comemorando, mas não é a vitória. É que o Flávio Latifi achou meu adaptador que eu tinha perdido. É uma vitória. O adaptador em dia de programa é uma vitória. Eu tenho mais 3 aqui, mas esse aqui é importante. Esse aqui é o mais bonitinho, porque o outro não cabe. Fica apertando tudo. O Flávio Latifi achou meu adaptador. Achei, adorei. Vamos voltar para cá para ansiedade. Eu acho que tem uma coisa. A ansiedade tem da estreia em Copa do Mundo da seleção brasileira. Mas tem um ponto que é particular do Palmeiras. Tá? Ainda que ontem a FIFA tenha feito aquela confusão toda, maluca, com a história da Copa Rio, e ela não reconheceu a Copa Rio, e isso inclui o Fluminense, ainda assim, ninguém canta Fluminense não tem Mundial. Fluminense não tem Mundial. Botafogo não tem Mundial. Canta pro Palmeiras. Então, o Palmeiras entra com o peso de evitar o vexame. Porque se você passa o vexame de ter a torcida mais vibrante, até aqui, Palmeiras e Boca estão disputando o título de torcida mais vibrante. O Flamengo tem muito mais torcida que o Palmeiras, mas a mais vibrante no Mundial é a do Palmeiras e a do Boca Juniors. Se você passa o vexame de ter a torcida mais vibrante, não classifica na fase de grupos, o que ainda pode acontecer, é um peso gigante, que você vai ouvir isso o resto da vida. E isso está na cabeça dos jogadores do Palmeiras. Isso está muito presente. Hoje, ser o segundo jogo tinha menos peso. O que eu acho que aconteceu na primeira etapa foi que o Palmeiras mudou a estratégia. O Palmeiras, por causa do calor, não marcou. Primeiro, muitas vezes na saída do tiro de meta contra o Porto também, o Abel faz mano a mano, sem sobra. Não vai fazer no calor de 40 graus. Não tem como fazer. Então o time não marcou afogando o adversário. Só que quando recebe a bola e erra o passe, pressiona. Ainda assim, a melhor chance do primeiro tempo foi a bola do Estevão, que passou raspando a trave do Ochenaui. Mas era um jogo que não estava bom. Como o Leandro acabou de dizer, o jogo não estava bom. Nem para um lado, nem para o outro. A estratégia era contrária, e quando o time tentava sair, precisava muitas vezes de uma bola longa, porque a pressão do Awali era maior, e o Vitor Roque não segura a bola na frente. O Lopes fez muito bem para o jogo do Palmeiras, tanto que, primeira bola parada, a procura pelo Murilo e pelo Lopes, e saiu o gol contra do Abu ali, e na sequência o contra-ataque, o Lopes lembrou o Lopes de La Paz, que para mim foi o maior Lopes de todos os tempos, desde que chegou ao Palmeiras, quando ele consegue puxar o contra-ataque puxado pelo Maurício, com categoria e com tranquilidade, sem a ansiedade que o time vinha mostrando. Tem gol. Mereceu ganhar. E agora muda a placa, muda o jogo. Agora vai jogar em Miami, tem que decidir em Miami, mas pode eventualmente jogar por um empate, dependendo do que acontecer daqui a pouco entre Miami e Porto. Tem gol. Já? Boa, André. Gol do Porto. Gol do Porto, de pênalti. Aproveitando aí que você puxou a palavra, a gente viu as mudanças do Abel, né? Ele colocou o Maurício e o Flaco Lopes e justamente um gol saiu, né? Um gol aos 3 minutos de gol contra, né? Mas saiu, e depois aos 14 minutos. E aí veio a paralisação. O que tem de dedo do Abel aí nessa vitória? Eu acho que tem o mérito do treinador em relação a capacidade que ele tem de gerenciar esse grupo, a capacidade que ele tem de dar a esse grupo a tranquilidade de chegar e falar, desfrutem desse Mundial de Clubes, como ele vinha falando desde o primeiro jogo antes do Porto, que foi o primeiro adversário. A mudança que ele fez, colocando o Rafael Veiga, entendendo muito o que é o adversário, foi uma mudança para mim que foi importante, porque a dinâmica que o Rafael Veiga dá ao time, a experiência que ele tem, ele busca em profundidade toda hora os atacantes. Então, para esse tipo de jogo, para esse tipo de adversário, o Veiga era de fato a melhor opção mesmo. Ele tem um banco de reservas que é muita qualidade, que o palmeirense antes olhava para o banco do Palmeiras com muita desconfiança em relação à qualidade na hora de você fazer as substituições. O Vitor Roque ainda está naquela pressão
dele, daquela luta dele com ele mesmo, e o Flaco Lopes tá levinho, né? Então, assim, você vê que o gol que ele faz, talvez se o Vitor Roque tivesse na frente do goleiro, tivesse mais dificuldades pelo momento em que o Vitor Roque tá vivendo, não pela qualidade do Vitor Roque, mas sim pelo Flaco Lopes estar mais leve. Então é um Palmeiras que está muito bem gerido, é um Palmeiras que vence o Al-Ahly, dá um passo muito importante, e é muito mérito do treinador saber gerenciar o elenco que tem, saber conhecer, ser um profundo conhecedor do universo Palmeiras. Ele tem um time totalmente na mão. Então assim, para mim foi uma vitória, claro, com méritos do grupo, das substituições, mas tem muito a mão do Abel nessa vitória. Ô Danilo, o Veiga foi expulso, né, uma hora lá por um carrinho no Yasser, mas aí o VAR chamou, o juiz voltou atrás, deu só amarelo, mas deu para ver o desespero da torcida aí no estádio. Como é que foi isso e você acha que o juiz acertou? Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir, começou a disparar o alarme de novo de raios aqui. No meio aqui tá uma caixinha de som que não vai parar. Vocês estão conseguindo me ouvir ou tá ruim? Tá rolando. Parece que você tá no metrô. Alerta, mas tô ouvindo você. O alerta, e assim, esse alerta aqui, se for igual durante o jogo, ele não vai parar. Ficou durante 40 minutos, enquanto o jogo estava parado, ficou fazendo isso. Então, melhor, vou esperar um pouquinho para ver se eu volto a falar, senão vocês não vão conseguir me ouvir nada. Não, Danilo, dá pra ouvir perfeito. Pode seguir. Pode seguir? Então tá bom, vou ficar segurando o microfone aqui. Assim, o nervosismo realmente, assim, o nervosismo em geral da torcida do Palmeiras e do time, assim, eu vi o jogo inteiro, tava para ver que tava todo mundo nervoso. A torcida, os jogadores, passes que não diam, o Estevão errou tudo que tentou. Eu entendi a intenção do Abel também de colocar o Veiga, mas o Veiga também não foi bem, tirou um pouco da mobilidade do time, na minha opinião. E aí, para mim, a chave de tudo foi a mudança que o Abel fez no meio de campo na parada do jogo, porque, obviamente, primeiro, o gol contra do Aníbal, que o Aníbal bateu a falta como se tivesse, sei lá, abriu a lata do Al-Ahly, digamos assim, e aí o Maurício acertou um passe maravilhoso pro Flaco Lopes, e justamente os dois que entraram, né, Maurício pro Flaco Lopes. Então eu acho que isso foi fundamental, e aí o Palmeiras administrou o jogo, mas o nervosismo era evidente. A hora que o Al-Ahly fez o primeiro gol contra, o Richard Rios pegou duas bolas que estavam nas laterais ali, uma no fundo, perto do gol do Al-Ahly, e outra perto do banco, e deu uma bica na direção da torcida duas vezes seguidas, igual o que ele fez no último lance do jogo aqui, que ele acabou amarelado. Assim, e os caras comemoravam, estavam explodindo, assim, sabe? Todo mundo explodindo, aquela sensação de alívio. E aí, posso contar um bastidor, como gosta de falar o Hernan aqui, durante a pausa da tempestade, o pessoal que estava na cabine aqui de cima, do pessoal do Palmeiras, que estava reservado uma cabine aqui, que é próximo da onde a imprensa fica, saiu para buscar um café, para buscar uma água, e aí eu aproveitei para conversar com um deles, falei, meu, o que aconteceu, né? O que você achou? Esse primeiro tempo foi muito ruim. Ele falou, cara, tava todo mundo com peso nas costas de não fazer o primeiro gol, de ter feito o que fez contra o Porto e não entrava, e de repente contra o Al-Ahly começou um pouquinho melhor, não fez, e quando teve depois da pausa da hidratação, o Palmeiras voltou morto. Então tava todo mundo sentindo que o time tava muito nervoso, tanto que quando faz o primeiro gol, o Palmeiras parece outro em campo, deu uma aliviada mesmo, ainda deu um nervosismo ali, porque o juiz ficou olhando o VAR, ninguém entendeu o que era, mas depois o Palmeiras pareceu a outra, assim, né? Então eu acho que a chave era tirar o peso daquela bola. Eu acho que em todo momento, todo ataque do Palmeiras, os jogadores do Palmeiras ficavam olhando e pensando, olha, lembra o que aconteceu contra o Porto? Lembra como aconteceu contra o Porto? Eu tive essa impressão olhando aqui de cima, viu, Domi? E como foi na hora da evacuação? Vocês ficam ali onde tem os restaurantes, dentro do estádio? Fica rodando essa mensagem e os jogadores ficam no vestiário? Fica rodando essa mensagem. A hora que fez o 2-0, o jogo parou, aí o juiz vai correndo para a linha lateral. Falei, ué, o que aconteceu? Ele não fez sinal do VAR, né? O que foi? E aí ele volta, chama o Abel e o técnico do Al-Ahly, e ele faz um sinal e todo mundo sai. Imediatamente que todo mundo sai para o vestiário, todos os celulares do pessoal aqui da imprensa, começou aquele aviso, aquele pé, aquela buzina, todo mundo ao mesmo tempo. E aí apareceu a mensagem no nosso celular e a mensagem no telão. Atenção, risco de tempestade, todo mundo tem que se proteger, pegue proteção em zonas...
Eu já estava na parte da tribuna que era coberta, então eu não precisei me movimentar, ninguém da imprensa precisou se movimentar. Agora, a torcida, a arquibancada, teve que todo mundo ir para baixo, que assim, aqui tem uns anéis gigantescos, né, em volta da arquibancada, que são a parte coberta do estádio. Aí todo mundo teve que correr para lá, e a galera da Mancha ali, uma galera meio que resistiu no começo, queria ficar cantando, até porque, é curioso, porque veio esse aviso e tava um baita sol. Tava um baita sol, não parecia que vinha a tempestade. E aí os caras ficaram na arquibancada, cantando, vibrando, meio que talvez alguns não tivessem nem entendendo o que estava acontecendo. E aí a polícia começou a reforçar. Não, temos que ir embora, vai embora. E começou, aí você vê que a galera foi forçada a evacuar. E aí finalmente, acho que quando o último cara saiu, a gente recebeu outro aviso no celular avisando que a situação tinha normalizado e que o jogo ia voltar. E aí depois que voltou, praticamente não teve jogo, né? Mas foi uma situação atípica e olha, se for assim na Copa do Mundo, vai ter problema, viu? Porque o aviso que a gente teve aqui é que é uma lei federal, é um protocolo federal, não é nem a FIFA, é um protocolo dos Estados Unidos, acontece isso em todo evento esportivo. Imagina como vai ser na Copa do Mundo, é na mesma época. E aí tem uma questão que aqui a gente não via nada de raio. Eu entrei depois no satélite para ver, aí dava para ver que tinha umas nuvens no entorno do estádio, mas aqui não choveu em nenhum momento e eu vi um raiozinho longe pra caramba. Então é realmente uma situação muito curiosa. Pessoal, então a gente viu aí as notícias aí do pessoal do All Sport e também acompanhamos um pouco aqui do treino do Palmeiras aí para preparação contra o Inter Miami na TV Palmeiras, né? E igual o pessoal falou, o André Hernan, o PVC falou, o Palmeiras estava assim muito afobado, tava muito nervoso, ansioso, né, cara? Mas a partir do momento que saiu o primeiro gol, as coisas melhoraram um pouco. Não foi assim um jogo excepcional, igual foi o jogo contra o Porto, né? O jogo contra o Porto, o Palmeiras jogou muito mais. E esse jogo contra o Al Ahly aí foi um pouco mais limitado tecnicamente, mas enfim, a vitória veio, isso que importa. Os 3 pontos tá lá na conta e é isso. O Palmeiras treinou hoje de manhã para enfrentar o Inter Miami e agora à tarde vai viajar lá para Miami já, né, para fazer a preparação final para enfrentar aí o time do Messi. Valendo a primeira colocação do grupo, beleza? Então vou acompanhar aqui um pouco da matéria do GE aqui falando a respeito da escalação do Verdão para esse jogo, beleza? Escalação. Palmeiras prepara a troca para enfrentar o Inter Miami por vaga nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Verdão realiza atividades em 2 períodos na Universidade da Califórnia do Norte. Verdão realiza atividades em 2 períodos na Universidade da Carolina do Norte, pensando no confronto contra o time de Lionel Messi, na segunda-feira em Miami. O Palmeiras treina em 2 períodos neste sábado, em preparação para o jogo decisivo contra o Inter Miami. Segunda-feira, às 22 horas, pela rodada final da fase de grupos da Copa do Mundo. A atividade da manhã foi aberta integralmente para a imprensa. O pessoal acompanhou, né, sabadão, ontem, né, o pessoal acompanhou o treino todo. Depois de uma movimentação física mais leve com todo o grupo, os jogadores menos desgastados realizaram um trabalho técnico em campo. Aníbal Moreno, recuperando-se de um edema muscular, não foi ao gramado. Essa notícia aqui preocupa, né, família? Porque o Aníbal tem jogado muito nessa competição e saiu sentindo aí na última partida. Pode ser desfalque aí pro Abel Ferreira. Isso indica que Abel Ferreira terá que fazer mudanças para o próximo jogo. Emiliano Martínez deve ser substituto do argentino no meio-campo. Além disso, Maurício e Flaco Lopes, que entraram bem na vitória por 2-0 contra o Al Ahly, podem desbancar Rafael Veiga e Vitor Roque nos 11 iniciais. Eu concordo que acredito que deva fazer isso mesmo, viu? Na atividade desta manhã, Abel Ferreira não fez esboço de escalação e comandou um trabalho em que organizou transições e movimentos para sair da pressão adversária. Usavam um colete amarelo Marcos Rocha, Bruno Fux, Mikael, Naves, Vanderlan, Emiliano Martínez, Rafael Veiga, Alan e Paulinho. E sem colete, a equipe teve Benedetti, Felipe Anderson, Lucas Evangelista, Thales, Maurício e Flaco Lopes, enquanto Mike, Vitor Roque e Luigi começaram com colete roxo e se juntavam à equipe com colete amarelo. A provável escalação para o jogo tem o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Rios e Estevão, Maurício, Facundo Torres e Vitor Roque ou Flaco Lopes. Eu acredito que venha com o Vitor Roque ainda,
O Maurício deve entrar no lugar do Veiga, mas o Vitor Roque deve continuar no time, mesmo o Flaco tendo feito gols, mesmo o Flaco estando em melhor momento do que o Vitor Roque. Eu acredito que o Abel vai entrar com o Vitor Roque ainda por conta do futebol que o Inter Miami apresenta, né? É um time muito espaçado na zaga, então isso tende a favorecer mais o futebol do Vitor Roque, né, família? Que o Vitor Roque é muito mais explosivo, tem muito mais velocidade, mais habilidade que o Flaco, então acredito que isso vai abrir brechas aí pro Vitor Roque desempenhar um melhor futebol amanhã, hein? Enfim, essas foram as notícias de hoje do Verdão aí, família. Espero que amanhã o Palmeiras possa vencer para passar em primeiro lugar. E venha quem vier, se vai ser Botafogo, PSG ou Atlético de Madrid, não importa, cara. O Palmeiras tem que fazer a sua parte hoje, amanhã, né? O Palmeiras tem que fazer a sua parte amanhã, vencer no Inter Miami, vencendo bem. E é isso, depois a gente vê o que acontece. Fechou? Outra coisa, cara, uma surpresa grata aí que esse campeonato tem trazido pra gente é o quanto o futebol sul-americano era desdenhado pelo mundo, né, cara? E o futebol europeu era superestimado, porque a gente viu o Botafogo ganhar do PSG, o Flamengo amassar o Chelsea e, cara, o Palmeiras não perdeu pro Porto, enfim, Fluminense empatou com o Borussia. Então, cara, o River Plate deu calor no o Boca Juniors deu calor no Bayern de Munique, tá ligado? Então a gente pode esperar aí que, cara, times sul-americanos aí tendem sim a avançar nas próximas fases aí. E quem dera seja o Verdão, né, cara? Espero que seja nós aí avançando nas fases aí. Quem sabe chegar na final e se consagrar campeão mundial aí do primeiro campeonato de Copa do Mundo de clubes da FIFA, né, família? Seria épico, hein? Assim como fomos os primeiros lá em 51, seremos os primeiros em 2025? Quem sabe? Mas então é isso, família. Até o próximo vídeo. Avante palestras porque é louco. É nóis.